temos o prazer de apresentar os nossos convidados que já estão aqui em nossos estúdios. Senhoras e senhores, recebam a coordenadora do curso de Medicina Veterinária e professora, a Maria Fernanda, e também o coordenador do curso de Direito e professor e presidente da OAB de Indaiatuba, o professor Alexandre. Salva de palmas. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Fala Sério. O professor Alexandre já é da casa, né, professor? Tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo é uma honra bem? estar aqui. Legal. Professora Maria Fernanda também, muito boa tarde. Prazer ter você aqui, seja bem-vindo à Clipe FM. Boa tarde a vocês, a todos. Também é um grande prazer estar aqui com vocês. E agora eu acho que a professora deve estar sendo muito requisitada nesses últimos dias, né, professora? Com todas essas notícias, os populares devem parar ela na rua e falar: Pois é. Qual que tá acontecendo? Vamos começar. Eu queria fazer a primeira pergunta pra professora. Assim, hoje, no nosso país, eu vou lá no mercado, eu posso comprar carne sossegado e degustar do meu churrasco tranquilamente, ou tudo isso que vem acontecendo eu tenho que ficar desconfiado? O que você diz pra mim, professora? Olha, pode comprar carne sossegado. Olha pode ir no aí. supermercado, comprar carne, observar a questão do selo de inspeção, se é um selo de inspeção municipal, estadual ou federal, o CIF, e pode comprar tranquilamente, porque a carne realmente é uma carne que vem com qualidade, passa por inspeção dos profissionais médicos veterinários, então não tem com que se preocupar. Olha, a professora de Medicina Veterinária da Max Planck, da faculdade. Tá dizendo que a gente pode fazer o nosso churras tranquilamente, tá? Ô Beccari, você tem só uma introduçãozinha da operação A Carne é Fraca, alguma coisa pra falar? Não, então, é que eu acho que é importante a gente falar isso pros nossos ouvintes da Carne Fraca, que é uma operação da Polícia Federal. Eu sei que não vamos perder muito tempo disso, porque a gente tem que explorar o máximo dos nossos convidados, mas é uma operação que a polícia deflagrou, que começou, se eu não me engano, dia 17 ou 16 de março desse ano, contra os crimes de vigilância sanitária, de todas as questões, e principalmente na parte de exportação, e nos frigoríficos. Calma aí. Frigoríficos. No Brasil. Então acho que é só pro pessoal mesmo que não sabia, que tá antenado, que não tá nesse mundo, ficar sabendo agora. Camilinha. E já que a professora falou sobre a inspeção, né? Gostaria de saber como que é feito esse trabalho nas carnes, né? Os critérios que são avaliados, como que é feita toda essa avaliação de qualidade realmente? Perfeito, né? A inspeção dos produtos de origem animal é uma competência do médico veterinário, né? Até destaco que dentro do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Max Planck, nós temos disciplinas com esse tema, que é a higiene e inspeção de produtos de origem animal, e é uma competência exclusiva do profissional. Então, isso na verdade, assim, é feita a inspeção, é feito o controle de higiene em todas as etapas aí da cadeia produtiva. Então, se observa desde a qualidade do animal, os cuidados com esse animal, e também em relação ao abate. Então, assim, antes do abate, o transporte. Então, nós atuamos em todas essas áreas para prestar realmente, né, a segurança alimentar. Então, colocar na mesa do consumidor um produto livre de micro-organismos, livre de alterações que possam prejudicar a saúde humana. Muito legal. Então, a gente tem que lembrar de cuidar da saúde do animal, do homem e também do meio ambiente. E a carne que a gente consome dentro do Brasil, o quanto ela é diferente, se não é diferente, da carne que a gente exporta? O Brasil é um país que vem se destacando muito no mercado mundial por ser o maior exportador de carne. E a mesma carne que nós consumimos aqui é a carne que é exportada. Ela tem a mesma qualidade. E até falando da inspeção, então sempre vai estar observando isso, a cor, o sabor, o odor, o que a gente faz na nossa casa, né? Quando a gente compra o produto, a gente já sente o cheiro. Então a inspeção faz isso, e é a carne consumida aqui dentro do país também é a carne que é exportada. E você disse do selo
o que é importante a gente observar no selo, né? Porque de repente a gente não sabe quais os critérios que estão ali que a gente precisa observar. Perfeito. Então, quando a gente coloca uma carne, né, que você tem um selo, uma certificação que ela foi inspecionada. Isso que é muito importante, que o pessoal observe quando vai fazer a aquisição do produto, se ele tem esse selo, que pode ser de uma inspeção municipal. Então, são daqueles produtos que podem ser comercializados apenas no município, se é no estado, ou se é CIF. Então, é uma comercialização que pode ser feita no Brasil inteiro. Então, assim, a rotulagem, a atenção a prazos de validade, isso é importante, porque senão a carne pode se deteriorar, né? Que interessante isso aí, né, Renê? Dessa questão da municipalidade. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta agora pro professor Alexandre. Professor, acho que foram 21 frigoríficos investigados até agora, acho que é isso, exatamente, né? 21 frigoríficos. Eu queria perguntar pro senhor, essa operação, ela acabou prejudicando os outros frigoríficos que trabalham corretamente, acabou resultando aí nessa desconfiança, teve essa punição para quem trabalha certinho, que acho que a gente está falando de 21, mas são milhares de frigoríficos, mais de 4.000, é isso? Do ponto de vista legal, o frigorífico que trabalha corretamente não vai ser prejudicado de maneira alguma, né? Agora, do ponto de vista comercial, é claro que todo esse escândalo teve repercussões não só no Brasil, como também em todo o mundo, né? Tanto que no primeiro momento vários países suspenderam a compra de carne nacional com medo dessas notícias. É verdade. Tem países que estão tá até voltando atrás, né? Eu acho que ontem aconteceu pessoal a lá China, se eu não me engano, a China já voltou a comercializar. Mas, professor, pessoas foram presas, né? 38 pessoas foram presas. 38 pessoas foram presas. E eles vão ficar presos, ou vai ser uma coisa que daqui a pouco eles vão ser soltos, o julgamento vai acontecer e eles vão ficar soltos? Como é que é? Então, na verdade, assim, essa operação Carne Fraca, ela não é nova não, viu? Ela é antiga. A denúncia veio, se eu não me engano, há 2 anos atrás, e porque a Polícia Federal estava atolada com a Lava Jato, esse negócio acabou ficando na gaveta, né? Aí foram investigando e ela teve o pico dela mais ou menos no dia 17 de março, quando todo mundo foi preso. As prisões decretadas foram prisões preventivas, né? Certo. São prisões que ocorrem antes de alguém ser condenado. É uma prisão que o juiz determina para evitar, de um modo simples explicando, que aquele que esteja solto não cometa novos crimes, não destrua as provas, não fuja da aplicação da justiça. Teoricamente, eles podem ficar presos até o final do processo, e se forem condenados, podem continuar presos, embora alguns já foram soltos. Alguns também foram presos na prisão temporária, que é uma prisão própria para investigação. Certo. Essa sim tem prazo para acabar, que é 5 dias. E você acha, professor, que a Polícia Federal houve alguma precipitação? As gravações que foram divulgadas, você acha que houve aí algo que de repente não era para estar acontecendo, todo esse falatório? Você acha que teve algum vazamento ilegal, alguma coisa assim? Acho não, tenho certeza. Tem certeza? A gente do direito fica muito triste quando vê que o próprio órgão que deveria proteger a lei, muitas vezes, sob a desculpa de fazer justiça, acaba infringindo a lei. Essas gravações, essas informações, elas eram para ser sigilosas, não podiam ter sido vazadas, aparecidas na televisão, e se foi vazado, certamente é porque algum agente público colaborou para isso. Isso, obviamente, porque me parece que, apesar de todo o medo da população, me parece que essas questões são pontuais perto da grandeza de produção de carne no Brasil. Isso causou para o nosso país um prejuízo tremendo, né? Pois é, eu acho que essa pergunta vale até para os dois. E por conta desse vazamento, aí veio o assunto do papelão, certo? Aí todo mundo tem papelão na cara. Eu queria saber, no ponto de vista jurídico e até no seu, professor, e depois da médica veterinária, da Maria Fernanda. É verdade? Tem papelão na carne? Já teve? Pode ter algum dia? O pessoal bateu no liquidificador lá e colocou junto com... O que é isso? Tá, do ponto de vista jurídico, é muito cedo para falar que tinha papelão na carne, né? Certo. O que se tem, que foi divulgado pela mídia, é uma gravação que também não é uma gravação que dá absoluta certeza de nada. A princípio não tem, né? Só se conseguir uma prova concreta que tenha, é que alguém pode ser punido por isso, mas juridicamente falando, a princípio não tem. Não, né, professora?
E do ponto de vista de qualidade da carne, qual é a carne? Também não tem. Não tem, né? Não se usa papelão na produção desses alimentos. Então são carnes, cortes de carnes, e não há papelão para produção de nenhum embutido, nenhum processado de carne. Ô, professora e professor, na realidade eu queria trazer sobre o início ainda dessa operação e queria saber um pouco mais do ponto de vista jurídico, um pouco mais do ponto de vista médico, né? Porque quando essa operação foi deflagrada, foi por conta de um funcionário em uma empresa em Curitiba, que era do Ministério da Agricultura. Vocês me corrijam, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma coisa, alguma besteira aqui, que vocês estão mais inteirados nessa questão. Um funcionário que era do Ministério da Agricultura estava em uma empresa em Curitiba e ele fez uma denúncia desse frigorífico, dizendo que parte da produção de salsicha continha restos de frangos que tinham vindo do abate, enfim. Isso aumentava a produção de uma forma teoricamente mágica e aumentava os lucros para a empresa. Do ponto de vista jurídico, professor, essa pessoa que denunciou no Ministério Público, na Polícia Federal, ela tem alguma coisa que pode acontecer com ela negativamente, ou essa pessoa foi um herói porque criou um problema, disse de um problema e a Polícia Federal investigou e nós temos muitos outros problemas? O que o senhor acha, mais ou menos? Ele pode ser perseguido, pode ser preso, podem levantar alguma ação contra ele? Como que funciona essa parte? Olha, do ponto de vista jurídico, se ele não cometeu nenhum crime, obviamente que ele não pode ser preso, nem perseguido pela justiça. Não vejo como um herói, porque na verdade ele cumpriu a obrigação dele, sim, né? Ele é um funcionário público federal, é um fiscal, que o trabalho dele justamente é esse: ao verificar irregularidade, ele tem que denunciar, atuar, multar e muitas vezes até interditar o estabelecimento. Agora, pode ser que ele sofra alguma perseguição daqueles que ele denunciou, mas aí já foge do ponto de vista da justiça. Né? Mas juridicamente falando, ele não tem repercussão nenhuma. E nessa questão mais da medicina veterinária, professora, a gente vê toda essa questão. E aí a gente perguntou da carne, a gente pode consumir uma carne sem papelão, e a salsicha, a gente come uma salsicha que tem frango dentro, como é que é? São processados, né? Então essa produção de salsicha, produção de salame, mortadela, são alimentos que são processados e se utiliza, na verdade, cortes de carne, né? Algumas sobras, e não há, assim, impedimento para ter uma mistura de produtos. Não tem impedimento? Não existe esse impedimento, então isso que, né, assim, acaba sendo divulgado, se está dentro da legislação, e nós temos uma legislação que chama RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitários de Produtos de Origem Animal, e dentro do RISPOA definem-se, né, todas as diretrizes para a produção dos alimentos, para inspeção, para higiene. Então não há. Então quando há o processamento é adequado, a matéria-prima é de fornecedor idôneo, não tem com que se preocupar. Mas, desculpa só cortando os dois, mas isso não seria talvez moralmente legal, principalmente por conta dessa primeira questão que a gente teve de investigação. Da sobra do abate de frangos para aumentar o volume da produção, para aumentar o lucro. Se isso é legalmente, a partir do momento que você explicou, professora, moralmente, pelo que a empresa está fazendo, eu acredito que não seria, então, né? Então, isso está sendo investigado, né? A partir do momento que se provado realmente que houve, né, algum tipo de mexeu na carne, né, acabou adicionando algum produto indevido, sim. Mas normalmente, né, assim, as empresas idôneas, elas não fazem esse tipo, né, de ação. Entendi. É verdade. E é legal aqui, tem um ouvinte dizendo aqui que, assim, toda alimentação mundial, preste atenção, e derivados de animais, é claro, obrigatoriamente ela deve passar por um médico veterinário? Aqui no Brasil é competência exclusiva de médico veterinário a inspeção dos produtos de origem animal. Então, no mundo como um todo, tem que avaliar a legislação do país.
Então, infelizmente, a gente ainda tem alguns países em que é precária, né, a parte de legislação e inspeção dos produtos de origem animal. O Brasil, ele é bastante... País tropical. Não, meu, ele é um país até respeitado nesse aspecto, né, de frigoríficos, confiável, né? Confiável. Tá. Vamos para os ouvintes. Não à toa que ele é o maior exportador de carne atualmente do mundo. Tanto legal. Que saiu notícias eu pude acompanhar um pouco ainda isso aí. Saiu notícias em BBC de Londres, CNN dos Estados Unidos. Então foi um rebuliço um tanto quanto grande no aspecto mundial, né? Porque a carne brasileira era e deve ainda ser muito respeitada lá fora, né? Eu vou pedir licença para os professores e vai ser até legal eles ouvirem a participação dos nossos ouvintes, porque a gente está perguntando se você parou de comer carne, se você substituiu a carne, pelo quê? Conta pra gente, de repente você tá indo numa linha errada aí, de repente você não precisava ter parado de comer carne. Vamos ver o que a galera tá respondendo valendo os prêmios. Quem tá por aqui, a Ana Carolina Soares, ela disse assim, a carne faz parte do meu dia a dia. Por enquanto, eu não senti nada de estranho. Ainda bem, né, Ana Carolina? Obrigada aí pela participação. A Janaína Pinto, que é nutricionista, diz o seguinte: jamais deixo de comer carne. É só saber selecionar, olhar sempre as características dos alimentos. Sou nutri, então eu não perco tempo com as polêmicas. Só selecionar o que quero comer. Quero cinema e ver o Marcos Ibelucci. O Fernando Santos, ele diz boa tarde. Não, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ele colocou a marca aqui do Tony Ramos. Eita, nós, hein? Boa tarde, eu não deixei de comer carne, mesmo porque isso aí já vem de longos anos, portanto já comemos sem saber mesmo. Quero prêmios. Beijos, Renata Valde. Até legal. Até essa divulgação aí meio torta que fizeram da operação da Polícia Federal e tal, tá fazendo com que a população fique mais alerta? Vocês acham que isso está servindo para a população ficar mais alerta? As condições dos alimentos, até essa inspeção aí desse selo CIF, às vezes o pessoal nem olhava, é uma nem coisa sabia. que nem sabia que existia, não é verdade? Nunca é uma coisa que tem atenção. há quantos anos já? Milhares de anos, mas há muitos anos no nosso país, não é verdade? Sim, é verdade. Eu acho que isso é importante, né? O despertar da população para questões que são importantes para a sua saúde. Então, a atenção do selo, da qualidade do produto, do fornecedor e sempre buscar, então, os produtos, né, que são legalizados e que apresentam, então, a inspeção federal ou, como a gente falou, né, nos outros níveis, mas que então que tenha realmente, que preste o serviço de qualidade. Com certeza. Vamos para mais ouvintes? A Sônia Alves, ela diz não, porque se fosse deixar de comer tudo que dizem estar contaminado, não viveria nem de evento por causa da poluição. Olha. Tá aí, um abraço, Sônia Alves. A Franciele Ruela tá dizendo assim, boa tarde. Particularmente não sou muito fã de carne, mas também não dispenso um churrasquinho. Essa polêmica da carne tendo açaí também. Eu não ligo não, o que não mata engorda. Se for ver, acho que tudo hoje em dia está errado. Quero calça R1 jeans. Eu sei bem exatamente isso, que não mata engorda, por isso que, né? Engorda mesmo, né, Becar? A Letícia Camargo Souza tá dizendo assim, boa tarde, para substituir a carne, eu ando comendo muito peixe e procurando várias receitas sem carne. Quero bolo, 2 cerejas, Letícia Camargo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tocar uma música do The Weeknd, que esteve aqui o último final de semana. E disse que bombou lá no Lollapalooza. Tava com a Selena Gomes. Daqui a pouco a gente volta com a Maria Fernanda, professora e coordenadora do curso de veterinária da Max Planck, e também o professor Alexandre, coordenador e professor do curso de presidente da OAB de Indaiatuba, hein? Olha aí, a gente não vai entrar em assuntos políticos, professor, não, viu? Pode ficar tranquilo, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Voltando aí 12 minutos para 1h da tarde, a gente está de volta com Fala Sério, um bate-papo super bacana, super esclarecedor aqui com os professores e coordenadores dos cursos de veterinária, a Maria Fernanda e também o Alexandre, que é do curso de Direito, presidente da OAB, também falando das coisas aí, da legislação e todos da faculdade de Max Planck. Todos da faculdade de Max Planck, o qual tem o desprazer de ter o Beccari como aluno. O desprazer? É lógico, né? Pergunta pro professor Alexandre. Eu vou perguntar pro professor Alexandre consultar
sua presença lá. Chamada. Pode, manda, Eu nunca vi lá. mas eu entro por trás, professor. Por trás. O rapaz no boteco da frente lá deve ter mais... todo dia. Camilinha, você quer fazer a pergunta pro professor? Perguntar então pro professor qual é a pena prevista para esses crimes, né? Pro pessoal ficar esperto também, quem quer dar aquela manipulada, não é? Até professor, só concluindo, se você quiser até citar alguns desses crimes. Isso. Na verdade são crimes gravíssimos com penas altíssimas, né? Que bom, né? O Isso primeiro deles é o crime de corrupção, tanto passiva, que é o funcionário público que recebe, né, a propina, quanto ativa, que é o particular, que oferece vantagem para o funcionário público. Esse crime pode ter 12 anos de prisão, até 12 anos de prisão. Outro crime é a adulteração de produtos alimentícios, é um crime contra a saúde pública, que também tem a pena de até 8 anos de prisão. Além do que, me parece que são bastante pessoas envolvidas. Tem o crime também de organização criminosa, que é o antigo crime de formação de quadrilha, que também pode dar 8 anos de prisão. Essas penas são somadas. Então, quem for condenado em todos os crimes, de cara vai pegar aí quase 30 anos de prisão. Vixe. E mais um detalhe, dependendo da forma como o processo for conduzido, cada situação é um crime diferente, então as penas podem ser somadas. Cada adulteração de carne pode ser caracterizado como um crime diferente. Então é soma das penas e no final dá 100, 100 e poucos anos. Então, mas é isso que eu ia te perguntar. Se dá 100, 100 e poucos, 200, 300 anos, não tem um negócio no Brasil, me desculpe a leguice, que o brasileiro não pode ficar mais do que um certo período na cadeia? Chama limite trintenário da pena, né? O brasileiro só pode ficar no máximo 30 anos preso. E aí, se ele pegar uma pena de 100 anos, veja só, se ele pegar uma pena de 100 anos e cumprir 30, o que acontece com ele? Sai e nunca mais volta. Ele cumpriu. Mas aí, se ele sair e for condenado de novo? Não, aí ele pode voltar. Ele pode voltar. Se ele sair e cometer outro crime, aí é outra história. Mas meio que zera. Por aquela sentença, o máximo que ele pode cumprir é 30 anos. Bem, professor. Deixa eu voltar rapidinho no assunto do embutido. Até a gente estava falando em off aqui. Os embutidos. Eu sou um apreciador nato de salsicha. Porém, eu já ouvi falar que os embutidos é feito com as unhas dos animais, os dentes, os restos, aquela coisa. Mas é tão gostoso. E eu vi gente que falou que parou de comer embutido. Até o professor falou aqui em off. Pô, tem gente que falou que viu lá como que é feito o nuggets, né? E, tem coisa mais gostosa que nuggets, né? Mas aí eu penso assim, eles fazem o nuggets para as crianças, até tem lá o da Turma da Mônica. Como é que eles iam fazer uma coisa que é prejudicial, na verdade? O que vocês podem dizer dos embutidos e os mitos? Ótimo. Na verdade, muitos alimentos, eles são realizados com alguns cortes, né? Que o pessoal fala, com o resto. Não é que é o resto. Não é que é alguma jogar sobra, fora, né? Exatamente. Então, é aquilo que a gente falou, tem que estar atento à qualidade do produto. E são permitidos com base num limite. Então, olha, a salsicha pode ter carcaça de frango? Pode ter carcaça de frango. Existe um limite para isso. Vou fazer uma linguiça, pode ter uma cabeça de porco? Podem ter restos, podem ter cortes relacionados a isso dentro de um limite que é permitido por lei. E aí, isso é bastante importante. Por exemplo, tinha frango lá naquela salsicha. Não há prejuízo à saúde do consumidor. O que pode, tá acontecendo é você falar, eu tô pagando por uma coisa, mas eu tô recebendo outra. Isso sim é um prejuízo, mas não à saúde. E no ponto de vista jurídico, professor, você acha que a lei, ela falou, tem as leis, ela anda junto com o lance da vigilância sanitária, ou você acha que tinham que ter mais leis, umas leis mais brandas? Você acha que a legislação brasileira, nesse ponto de vista, ela é flex, ou você acha que não? Na verdade é o contrário, né? A lei brasileira, não só nesse assunto, mas como na grande maioria das vezes, ela é tida como exemplo. O grande problema é a aplicação da lei, né? Quem aplica as leis. Nessa questão aí de colocar frango na salsicha, seja lá o que for, no nugget, a lei, além de toda a lei sanitária, que a professora Maria Fernanda já comentou, nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, que diz que todos os ingredientes do produto têm que estar claros, destacados na embalagem. Se você
tiver lá que tem frango na salsicha, pode ter frango na salsicha, isso não vai estar enganando o consumidor. A maioria não lê, é verdade, né? Mas tá lá à disposição. E às vezes as letrinhas também são bem pequenininhas. Pois é, né? Mas tudo bem, mas tá lá pra todo mundo ler. É que nem comercial de televisão, né? Que passa aqui no rodapé lá umas letrinhas minúsculas. Vem, cara, e você como um aluno frequentador da Max Planck, O melhor aluno dessa faculdade já teve na vida. faça sua pergunta pros professores. Não, eu queria perguntar de um aspecto educacional, porque os dois são coordenadores, os dois são professores. E eu queria saber, com toda essa polêmica da carne fraca, como que o professor Alexandre e a professora Maria Fernanda, eles aplicam isso em sala de aula, do aspecto educacional, na formação do profissional, que pode vir a defender alguém que esteja envolvido, ou pode vir a defender alguém que não esteja envolvido, ou o profissional que avalia esse tipo de inspeção, que avalia o produto. Então, como é que é do aspecto educacional? Como vocês aplicam isso em sala de aula, na formação do profissional? Primeiro o professor Alexandre, que está mais perto do microfone. Não, isso faz parte da filosofia da instituição, inclusive, né? Até ajuda a gente a dar aula, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a prática. A gente busca formar profissionais preparados para sair dos bancos acadêmicos e já exercer a profissão. Então, todos esses casos que acontecem, que saem na mídia, ou às vezes os que não saem na mídia também, mas que fazem parte do dia a dia dos professores, que são profissionais que trabalham no mercado, a gente traz o caso para a sala de aula e debate isso, sempre linkando a teoria do curso de Direito com a prática e discutindo os aspectos legais da coisa. É muito bacana isso e muito importante, porque o aluno ele aprende de uma forma mais suave. Direito às vezes é um pouco pesado, né? Exige bastante leitura, e você trazendo um aspecto prático para a sala de aula com casos reais que acontecem, torna a aula mais dinâmica e prepara o profissional para viver a profissão logo que ele deixa os bancos da nossa faculdade. Com certeza. E professora, no seu aspecto nesse caso como um todo, aquilo que eu já perguntei pro professor, e somando ainda que eu sei que a medicina veterinária da Max Planck ficará responsável pelo cuidado dos bois no evento FAICI. Então, é tudo mais uma questão prática que o professor disse, que a faculdade Max Planck oferece aos seus alunos. Então, emendo a mesma pergunta do professor e ainda adicionando a questão da FAICI. Exatamente, né? A Faculdade Max Planck está sempre inserida na sociedade, na comunidade, para aplicar os conhecimentos acadêmicos fora do seu âmbito, né? Então, assim, atenção realmente à extensão. E como o professor Alexandre comentou, no curso de Medicina Veterinária, nós também trabalhamos muito com essas questões práticas. Então, essas situações reais, o que está acontecendo, viram os estudos de caso, e nós fazemos isso dentro das salas de aula, em todas as disciplinas. Então, na disciplina, por exemplo, de inspeção, agora com esse momento da carne, nós temos, né, exato, um ótimo momento que nessa semana mesmo, né, dentro da disciplina, então está se fazendo a análise da carne, e isso ocorre, né, durante todo o ano. Então traz para a faculdade, é uma rotina nossa a parte prática. Então as análises laboratoriais, essa análise da qualidade da carne, vamos ver a cor, odor, sabor, o aluno está em contato direto com isso, processamento dos produtos. Então ele aprende a fazer a linguiça, ele aprende a fazer a salsicha, aprende a fazer o hambúrguer, né? Então realmente isso faz parte, é inerente a todos os nossos docentes que são atuantes no mercado, levar isso para o nosso estudante, e sempre trabalhando essa questão da ética profissional, o respeito pela profissão e os cuidados aí da saúde humana, animal e do homem. E em relação à FAICI, né? Então, complementando, a gente tem participado, tem sempre feito uma parceria, e a avaliação é do bem-estar animal, dos cuidados com os animais, né, no acompanhamento ao profissional responsável da feira. Então faz todo o controle de documentação desses animais, e também então em relação se há algum prejuízo de saúde para os animais que participam. É muito legal, muito bacana. E vou então emendar as últimas perguntas então. Nós ainda temos oportunidade para quem quiser integrar o quadro de alunos da Max Planck, tem a oportunidade, que a Max agora é um polo EAD, é isso mesmo? Aí nós temos o curso de Gestão e RH, professora? Isso, Max está com as inscrições para o polo EAD, então é o curso de Gestão e RH. Legal. E nós teremos também mais pra frente o vestibular de inverno, e as transferências ainda estão abertas para quem quiser entrar no quadro de alunos da Max Planck. Eu recomendo sim.
o endereço do Hospital Veterinário, professora, por favor. O curso de medicina veterinária ele é totalmente oferecido no Hospital Escola Veterinário, Legal. que fica na rodovia João Secom, número 4000, Altos da Bela Vista. É a estrada que liga Indaiatuba ao município de Elias Fausto. E o curso é totalmente oferecido no hospital, e o nosso hospital fica aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana, legal. Olha aí. 365 dias no ano. Olha aí, Tem Muito muita bom gente saber. que não sabe disso, Não viu, mesmo. gente? O hospital fica aberto lá 24 horas pra população também. É muito legal isso, viu? E é o maior hospital da região, então venha realmente o atendimento para grandes, para pequenos animais, cirurgia para equinos, para os pequenos, atendimento de bovinos, de animais selvagens. É um legal. grande diferencial. Olha, então o ouvinte que quiser encontrar a professora Maria Fernanda, só ir nesse endereço que ela passou. E o ouvinte que quiser, se interessou pelo professor Alexandre, essa pessoa alta, barbuda, que almeja ter um dia essa barba como ele, só ir na Avenida 9 de Dezembro, 460, no Jardim Pedroso. Professor, é isso aí então? É isso mesmo, é um prazer receber os alunos lá, o curso de Direito está de portas abertas. Tá aí. Legal, quero agradecer a presença de vocês, tá? O nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, mas a gente pode estar sempre recebendo vocês a qualquer momento. A Max Planck é parceira da Clipe FM, professora, espero que a professora também, Maria Fernanda, já vire da casa também, né? Porque o professor já é da casa também. Para mim vai ser uma honra, um prazer. Tá bom, obrigado mais uma vez. Recebemos aqui coordenador do curso de Medicina Veterinária, a professora Maria Fernanda, e também presidente da OAB, coordenador do curso de Direito, o professor Alexandre, respondendo aí sobre os assuntos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal e todos esses mitos. Obrigado, viu, gente? Seja mais, seja Max.